Bem-vindos ao 11º Histórias no Quadradinho. Nós estamos aqui nessa noite maravilhosa. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo para que relaxe no sofá, deite nessa cama, estenda as suas pernas, arrume um lugar aconchegante, porque hoje nós temos uma história fantástica para contar para vocês. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está aí do outro lado, que está aí do lado dessa telinha, vai poder acompanhar cada um desses detalhes dessa história maravilhosa. Mas antes, eu não posso deixar de lembrar que existe uma pessoa do meu lado, meu grande amigo, meu parceiro de bancada. Ainda bem que você voltou. Voltei, né, pessoal? Você tava onde, Tony? Conta pra nossa plateia, cara. Alguns acontecimentos, coisas de saúde, eu precisei me ausentar, mas estou de volta aqui. Brasil, né, Everton? Um projeto muito bacana. Só assim, meio que en passant, só para falar um pouco do quadradinho, né? Claro. Então, convidamos pessoas profissionais, né, da área de arquitetura e design para vir até aqui e contar a sua história de vida, a sua trajetória. Claro. Histórias que inspiram a nós e a vocês aí também do outro lado. Né? E antes disso, eu queria só aproveitar, falando de inspirar, né? Nós passamos recentemente, aí no dia 25 de outubro, foi o dia do engenheiro, então parabéns a todos os engenheiros civis. Né? Muito bem lembrado. Foi o dia do engenheiro. Cara. E no último dia 30, agora também, foi o dia do designer de interiores. Né? Isso, verdade, verdade. E esse nosso convidado é designer de interiores, né? É isso aí. Inaugurando essa semana com um design de interiores, porque todos os outros nossos convidados eram arquitetos. E lembrando, o Tony falou dos arquitetos e design de interiores, mas o nosso projeto envolve mais pessoas, né, Sim, Tony? sim. O nosso projeto envolve pessoas do segmento da construção civil. Então, você que é empresário, você que é lojista, você que é engenheiro, mestre de obras, que tem uma boa história para contar, vai chegar o momento. A gente vai contar a sua história aqui também. Com certeza. E antes de passar para o nosso convidado, eu quero agradecer aos nossos parceiros, apoiadores e patrocinadores que sempre acreditaram no nosso trabalho desde o primeiro episódio. A gente vai estar aí, eles vão estar aqui no cantinho esquerdo da tela, tá? Lembre de cada um deles, um grande beijo no coração de vocês e obrigado pelo apoio. Sem mais delongas, com vocês, Clayton Dave. Olá pessoal, salve, salve alegria, salve, salve Brasília, salve, salve histórias do quadradinho. Primeiramente é um imenso prazer fazer parte desse momento com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida. Dizem que sempre atrás de um grande homem existe uma grande história. Vamos contar um pouquinho pra vocês. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, né, Tony? Sim, eu não tenho dúvidas disso. Tony, Clayton, me conta uma coisa. Todo mundo já conhece o Clayton Dave. Se você entrar na internet, se você entrar no seu Instagram, as pessoas conhecem o Clayton Dave, o design de interiores, o cara que constrói muitas casas, que tem feito um trabalho excepcional em Brasília. Para quem ainda não segue o Clayton, vai lá, clica no Instagram dele, conhece o trabalho do Clayton, que é muito legal. E eu quero saber o seguinte, esquece o Clayton agora da área profissional. Eu quero saber quem é o Clayton. Da onde você veio, cara? Me conta aí. Não, bacana. Eu falei pra minha esposa, falei, acho que a apresentação hoje lá é sobre minha vida, então eu vou de boné, vou de bermuda, vou de regata. Brincadeira. Mas assim, muito importante, né, esse espaço, né, essa abertura que a gente tá tendo aqui com vocês. Sempre comentei isso com o Antônio, que eu me amarro muito nessas histórias de vida da galera, porque às vezes a gente vê muito, né, somente a foto, vê muito o projeto, mas a gente não sabe da história que tá por trás de tudo. Então, exatamente. Assim, eu sou de Brasília, mas na ocasião, minha mãe veio para Brasília em 1980, ficou grávida de mim aqui, em 82, e aí ela foi no Piauí só para me ganhar, e depois retornamos para Brasília. Então, fui lá, né, nasci no Piauí, mas regressei para Brasília. Como é que foi essa experiência para você, Clayton? Porque, assim, normalmente as pessoas pegam e têm filhos fora do Brasil para poder ganhar dupla cidadania. Você acabou ganhando dupla cidadania, mas é piauiense e brasiliense. Exatamente isso. E é um grande privilégio, né, dizer que eu sou nordestino, né, com muito orgulho. Meus pais nordestinos, minha mãe e meu pai também vieram de lá. Isso, para mim, é um motivo de orgulho. Bom, cara, que Olha bom. Só, eu brinco muito, né, assim, eu sou Tony nem designer, né? Então você já foi batizado para ser designer, não? O nome dele é Clayton com K, com Y, né?
Dave, né? Isso. Eu queria perguntar do nome, a origem desse nome. Cara, boa pergunta. Eu podia ter perguntado minha mãe, né? Na verdade, eu nunca tive a curiosidade de perguntar o porquê do Clayton Não? Dave, né? Mas é engraçado, o meu nome é Clayton Dave, e é engraçado mais ainda por se tratar de ter o K e o Y, né? E gera um ruído, né, bacana, né, entre a galera, e eu não tenho problema nenhum quanto a isso. E o nome do meu irmão é Claydeston. É um nome também bem atípico, né? Sim. A gente vê Gleison, a gente vê, né, nomes bem similares, mas Claydeston também é um nome diferente. E meu nome é Clayton Dave. Eu acho que eu nasci pra brilhar. Ah, Olha que legal. Você sabe que uma coisa, o nome, ele carrega muito também aquela energia da pessoa, né? Você que lida com... como a gente sempre fala, né, Cleiton? A vida te dá uma oportunidade e você tem a chance de aproveitar ela da melhor maneira possível ou da pior maneira possível. E quando eu tive também essa graça de nascer com o nome de Neviton, né, eu tinha a oportunidade de pegar, me fechar num buraco e falar, porra, odiei meu nome. Mas não foi isso, né? Pelo contrário. A gente veio para poder pegar e explorar e trazer esse nome. E eu gosto dessa energia sua, né? E me conta assim, você nasceu então em 1982. Exatamente. Voltando para Brasília, onde é que você nasceu? Onde é que você morava ali naquela região? Você tem seus pais, sua família? Me conta um pouco mais sobre essa relação familiar no início da sua vida como pessoa. Então, pessoal, na verdade, vindo do Piauí, né, nós morávamos inicialmente no PSul, também na Ceilândia, né? Então, quando criança, bebê ali, eu morava naquela região. Depois nós fomos para o CTO, que também faz parte da Ceilândia ali. Novamente, ficamos ali próximo às regiões, vindo para Taguatinga Norte, que é bem na divisa com a Ceilândia ali, né? Sim. Então, na M Norte, né? Ali foi onde a minha infância toda eu passei ali. Então, todas as minhas lembranças que eu tenho da minha adolescência foi sempre ali na M Norte. Então, Tem as oficinas, não é? na verdade, tem um setor de oficinas lá embaixo, né? Tem um cemitério, tem um setor de oficinas e acima dele ali é a parte das O quadras. setor de oficinas fica no setor H Norte. Isso. Ah, tá. No confundi, H, M não no Norte. M. Exatamente. M é logo depois do cemitério. Ah, Ali do cemitério Taguatinga. Isso. E ali eu passei toda a parte da minha infância, né? Então ali eu estudei, minhas amizades foram ali, minha escola foi tudo, né? Foi tudo naquela região. E o que você falou, Neto, é muito expressivo, né? Porque a vida nos proporciona caminhos, né? Claro. E naquele período ali, onde estávamos na adolescência, né? 10, 12, 15 anos ali, tínhamos acesso a tudo, né? Coisas certas e as coisas erradas. Correto. E aí cabe, de repente, a educação, o gerenciamento que a gente teve dos nossos pais, para que a gente pudesse traçar o caminho correto. Então a gente veio dessa origem, a gente sempre teve em Taguatinga, sempre vivenciou ali aquela região. Você falou também tem um peso muito grande, porque você acaba que vê muita coisa, como diz o outro, tem coisa de sal e coisa de doce. E tem uma relação muito enraigada naquela região, até porque o que acontece, Cleiton? Na época que você nasceu, você é de 82, eu sou de 81. E nós fazemos parte do mesmo local, praticamente, de criação, de nascimento ali, porque até mais ou menos 94, 95 eu morava naquela região. E tinha um detalhe, porque assim, lá nessa época, em 95, você não tinha bairros tão pobres, por exemplo, quanto você tem hoje. Hoje você tem bairros, por exemplo, como Jardim Gá, como outras regiões ali. Não falando mal do Jardim Gá, pelo amor de Deus, não é nada disso. A questão é porque as pessoas, elas dissiparam essa questão talvez de locais mais pobres, menos acessíveis, né? E aí o que acontece? Naquela época, nós vivíamos praticamente dentro de uma área que as pessoas do bairro chique de Brasília não reconhecia. Ceilândia e a área de Taguatinga era praticamente irreconhecível para as pessoas do Lago Sul e Lago Norte. E aí, como é que foi isso, cara? Realmente é uma barreira, né? É uma barreira que ainda hoje existe. Eu te falo isso porque, cortando aqui inicialmente a sua pergunta, Sim. mas depois que eu casei, que fui morar na Samambaia, onde o Antônio conhece também bem a região, eu morava no condomínio Residencial Ventura, condomínio com estrutura fantástica, uma região muito bem resolvida, né? Onde eu morava tinha uma localização muito privilegiada, tinha o metrô, tinha ali o acesso para 060, então era tudo muito fácil ali. Eu morava bem ali, né? E aí existe essa barreira até hoje porque esse eu vou citar aqui agora, aconteceu, eu estava atendendo um cliente meu no Lago Sul,
E aí ele perguntou onde eu morava, eu falei. Eu falei região, Samambaia. Aí ela falou, mas onde que é isso? Então é o que você está falando. Existe uma barreira o pessoal que mora cultural, de repente né? é Muito cultura. cultural. De repente nem faz, né? Não acredita que aquilo exista, ou escuta falar, mas não vivencia, não tem experiência, não teve experiência, então isso faz com que, né, gere esse ruído. De todo modo, nessa mesma ocasião, sei lá, meses depois, essa mesma cliente estava em um evento no meu condomínio e estava surpresa. Estava surpresa com a qualidade do meu condomínio. Que legal, cara. E aí acaba que é aquilo que a gente está conversando. O fato de não conhecer, né, traz essa visibilidade negativa, de repente traz essa questão aí que realmente fica de forma ali para baixo, né? É uma questão conceitual, né? Ela cria Exatamente. um preconceito sobre a área porque exatamente não convive, não conhece e não sabe de onde veio, né? É legal você falar isso, né? Porque a gente não pode ter feito, né? Porque é um negócio tão bobo assim, né? Eu não consigo entender, né? Porque tem muito isso, né? Não sei se é uma questão muito da cidade de Brasília, né? De olhar para os bairros tem que ser ali ou tem que ser aqui ou ali. Se for em tal lugar já não serve mais. E trazer todo esse preconceito. São regiões preparadas, né? E com estrutura para receber toda a galera que mora. Você mesmo veio do Capão Redondo. Você fala cheio de orgulho que veio do Capão Redondo, que veio de São Paulo. Mas você sentiu algum tipo de preconceito dentro de São Paulo? Não, dentro de São Paulo. Não, né? Sabe-se que Capão Redondo é periferia e ponto final. E Pronto. você vive tranquilamente. A gente está falando de 20 milhões de habitantes, né? Então a pessoa não vai ficar preocupado que bairro que você está. Claro. Onde você vai dormir à noite? Melhor dizendo, você era vizinho do Mano Brown ali do Racionais, não é isso? Exatamente, era do lado. Eu morava no Capão, na Comendador Santana, e o Mano Brown, né? A banda, né? Banda, acho que é um banda, grupo. Né? O grupo, né? Isso. Na Coab Adventista, que era bem perto. Eu ia caminhando até lá. Então, isso que vocês estão citando aqui é uma realidade, né? E eu acredito muito na parte da cultura. Eu acho que isso é uma cultura que existe. Existem as diferenças das classes, né? As classes sociais existem, padrão A, o padrão, né? Então, a gente tem isso bem resolvido. Mas para você que está lá embaixo entender isso e aceitar é difícil. Né? Mas eu posso te dizer com muito orgulho, de verdade, falo isso peito aberto. As minhas melhores amizades, os meus melhores amigos, pessoas que hoje frequentam minha casa, minha família, vieram de lá. Eu imagino. Nossa, assim, eu vou nem citar nomes porque posso deixar alguém para trás, né? Mas as minhas melhores amizades vieram de lá. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de lá, né? Hoje eu moro em outro bairro. E existe também essa questão, né? Do preconceito, porque algumas pessoas que te conheceram lá, e pelo fato de você ter uma rotina, tô trabalhando agora, hoje eu estudo, hoje eu não tenho mais o tempo de estar lá como eles estão, e de repente eles te olham de outra forma. Engraçado isso. Inverte, né? Isso. Eu tive um episódio recente, roubaram o meu barco, você se lembra, né, Tony? Lembra-me. Roubaram o meu barco e aí como eu conhecia todo mundo lá da região, eu falei, deixa eu ir lá para poder entender, porque eu nasci lá, né? Deixa eu entender. Deixa eu ir em loco, né? Isso. Então nós fomos lá, né? Conversamos com os amigos nossos de infância e tal, chegamos lá e aí fui muito bem recebido por pessoas que iniciaram comigo lá na minha adolescência, estudaram comigo. Me recordo que na hora que eu cheguei lá, eu me disse, nossa, Cleitinho, você aqui, no tempo do colégio era só a gente. Não, peraí. Tem algum erro nessa história aí. Eu tenho certeza que essas pessoas não chamaram ele pelo nome de Cleitinho. Isso, exatamente. Como é que foi que te chamaram, Cleiton? Meu apelido era China. Era China. Ainda é China, todo mundo me conhece como China. Eu tenho um olho um pouquinho puxado, vocês percebem, né? Então, o meu apelido era esse, eles me chamavam de China, né? Ainda hoje chamam. E eu me recordo que quando eu cheguei lá, eles falaram, pô, China, você tá aqui, não sei o quê. Muitos deles, né, dos que estavam lá, muitos deles vieram até mim e, pô, que legal você tá aqui e tal. Enfim, mas outros não gostaram. Eu lembro, Sério? Eu lembro que eu escutei de um, pô, cara, o que você tá fazendo aqui? Você não mora aqui. Eu te vejo no Instagram. Você tá brincando? Aí eu me recordo que um até comentou a respeito eu te vejo na televisão, a título da matéria que saiu sobre o projeto e tal. Então, assim, o fato de você estar ali não quer dizer que você abandonou. Até porque eu tenho carta branca, eu entro e saio, né? Eu não tenho nenhum problema com ninguém. Então, independente disso, é o que eu falei, os meus amigos vieram de lá, hoje eu tenho infinitamente gratidão por tudo que aconteceu comigo ali naquela região. E você é uma pessoa bem resolvida. Quando você falou, por exemplo, sobre... A gente morou num bairro onde a criminalidade andava solta e você sempre se relacionou bem, independente, por exemplo, do seu nome, da forma como ele era escrito.
E aí você hoje está nesse momento da sua vida em que você mora, mas também tem ainda uma gratidão enorme para as pessoas que estavam lá. Sim. Da onde veio esse espírito? Esse sentimento de gratidão com aquela região? Como que você criou esse tipo de sentimento? Então, isso até brincando aqui, respondendo agora, porque eu falei agora há pouco que eu nasci para brilhar. Na verdade, a gente não sabe para que a gente nasceu, né? A gente vai vivendo a vida, pelo menos eu procuro viver a vida um dia por vez. Claro. E acima de tudo, assim, eu sou muito humilde ao ponto de reconhecer, né, o que é certo, o que é errado, até onde eu posso ir. E tudo isso que você citou faz muito sentido a gente falar, porque essa parte, né, do nosso processo da vida ali, na parte da adolescência, né, a gente tem muitos percalços que a gente passa, né? Eu tive muitos amigos que morreram ali. Eu me recordo que, acho que até pelo processo, né, daquele tempo, daquele período onde era tudo muito violento, né? Perdi amigos que frequentavam a minha casa, que optaram por escolher um caminho errado. Então, a gente analisa, né? Hoje, como é que eu vejo, na verdade? Eu vejo como um vencedor, né? Por quê? Sim. Porque muitos deles não estão mais entre nós, outros estão encarcerados ou de alguma outra forma não estão aqui conosco, da forma com que nós estamos. Então, assim, é um grande privilégio da gente ter feito parte daquele processo e ter escolhido o caminho correto. Mas para mim sempre foi um orgulho tê-los como amigo. Que legal. Sempre fui respeitado, sempre os respeitei, independente do momento, hoje ou momentos atrás, que, né, eu estive com eles, sempre foi muito bem tranquilo, muito bem resolvido. Então, essa questão do que nós vivenciamos ali, realmente foi uma fase da vida e a gente tem que trazer isso como experiência, né? Claro. E eu acho que legal, né, quando você vai lá, o pessoal olha pra você e fala assim, eu acho bacana o seguinte, você ir até lá, de repente eles te veem, poxa, ele saiu daqui, ele tá vencendo, ele tá conquistando, tipo assim, é até uma forma de gratidão sua ir até lá, sabe, Cleito? Pra eles verem, tipo assim, meu, ele saiu daqui, não veio de família rica, ele tá conquistando um lugar ao sol dele. A gente também pode, né? Sim, sem dúvida. Isso que você falou, Tony, é bem importante, porque nós viemos assim, eu não vou dizer que passei fome. Não, isso não aconteceu. Mas a gente passou por maus momentos. Me recordo de um momento, né, tempo na escola, que eu fui de Havaiana, porque saí de Havaiana, com o uniforme do colégio, e a Havaiana, minha Havaiana quebrou. E aí eu saindo do colégio ali, os meninos ficavam rindo de mim, que hoje, na verdade, hoje não pode mais acontecer isso, que é bullying, né? É bullying. Então, naquele tempo, eu me recordo que eu adoeci internamente, porque os meninos ficaram rindo de mim porque minha sandália tinha quebrado. E aí, o que eu tinha que fazer era colocar um prego na Havaiana e no outro dia ir novamente para o colégio. Então, a nossa realidade era aquela. A gente não tinha nada além daquilo. A expectativa que nós tínhamos era de dias melhores. Óbvio que você tinha que fazer a sua parte. Então, eu capinei lote de vizinho, eu fiz frete na feira para ter um dinheiro. Era por necessidade? Não, porque eu queria ter dinheiro, eu queria trabalhar, eu queria ter, de repente, essa vontade que muita gente não tem. Então, desde lá de trás, eu sempre tive essa ambição de lutar, de vencer, de conquistar as minhas coisas. Explica um pouquinho o frete na feira, porque tem um monte de gente que vai estar assistindo, que vai assistir, não vai conseguir entender. Então, essa galera mais jovem, o que era esse frete na feira? O que era o frete, pessoal? Que rolava? Na verdade, o que acontece? Tinha feira... Não vou falar, não, ele já era transportado. Isso, Eu já tinha uma empresa, logística. Né? Na verdade, o frete lá funcionava da seguinte forma. A feira era muito movimentada dia de domingo. E muitas pessoas de toda a região da M-Norte ali, né? Porque a M-Norte tem a quadra 34, a quadra 36, a 38, a 40 e a 42. E ficava na 38 ali a feira. Então todo mundo ia ali no dia de domingo comprar. E como é que era o frete? Normalmente as pessoas pegavam o carrinho de mão, ia lá para a feira. Então as pessoas estavam comprando, estavam saindo cheio de sacola. E ao sair você abordava essas pessoas, né? E oferecia para eles o frete para levar aqueles bens que eles compraram no carrinho até a casa deles, para dar mais conforto. Porque tinham senhores, tinham senhoras. Então a gente fazia isso. E no meu caso foi um caso mais atípico, porque eu não tinha um carrinho de mão. Aí o meu carrinho eu tive que fazer. Peguei um pneuzinho de Velotrol, né, na frente, peguei aquela caixa de fruta, fiz lá artesanalmente os braços e tal, e fiz o meu carrinho. Então era assim que funcionava. Aí nasceu Clayton Designer. Começou ali, né? Começou ali. Seu primeiro projeto. Exatamente. Verdade, bem dito isso. Então, assim, tudo isso aconteceu, né, naquela fase ali. E o frete, de fato, era assim que funcionava. Você tinha quantos anos nessa época, Cleito? Eu tinha menos de 10.
Olha que legal. Sério? Era, tinha acho que 10, eu não vou dizer que menos, acho que 10, 11 anos. É, ali. me apegou porque isso, quando você fala, por exemplo, que fazia frete, pra mim você já tava com uma idade um pouco mais avançada. Mas quando você diz que pegou o pneu do Velotrol, eu peguei e falei, pô, não, peraí. Não tinha mais essa idade não, não tinha tudo isso não. E quem foi que te guiou por esse caminho? Porque assim, uma vez quando você tem dois lados muito importantes da sua vida, pessoas que eram ligadas tanto de um lado quanto do outro, e de repente você seguiu num caminho meio de retidão sobre esse processo, quem foi que te seguiu nesse caminho? Quem foi que te guiou, na verdade? Eu acho que veio da criação lá de casa, né? Meu pai e minha mãe sempre nos orientou da melhor maneira, né? Para que a gente pudesse seguir os melhores caminhos. Meu pai, como eu falei, nós nunca tivemos nada sobrando, mas eu vou te ser sincero, eu me recordo uma vez que nós estávamos no colégio, meu pai sempre falava que a gente não tinha nada, também não devia nada para ninguém. Então, ele sempre trabalhou, né? Ele era mestre de obras, ele fazia muita obra na região do Lago Sul, do Lago Norte. Ele chegou aqui em 79, 1980 ele chegou aqui, então ele fazia muitas obras na região. Então ele tinha essa questão muito bem resolvida. E eu acompanhava muito ele em obra, às vezes eu ia trabalhar com ele, ficava o dia inteiro ali, né, visualizando aquilo acontecer. Então, eu acredito que tenha vindo com ele, até pela questão da criação mesmo. Tudo que eu queria fazer, nem tudo eu poderia. Podia na ocasião, na verdade, até porque eles não deixavam. E hoje eu entendo, mas no tempo eu não entendia o porquê que aquele não, né? O jovem tende a questionar muito, né, Tony? Isso. Também a respeito disso, né? Então naquele tempo era bem complexo, né? Eu falava, pai, eu lembro que tinha o Alameda Shopping, que era o shopping, né, do momento, né? Da gente, né? Era o Alameda Shopping de Taguatinga. Quando inaugurou Não o tinha Alameda, Taguatinga ainda. Não tinha, era o Alameda Shopping. Taguatinga tinha, não tinha o Alameda, que era o shopping. O shopping Taguatinga não existia. Não, de jeito nenhum. Tinha uns amigos nossos, era eu, meu irmão, o Léo, o Ricardo, enfim, alguns amigos que nós íamos pro shopping. E era o seguinte, meu pai dava valor X. O valor era da passagem. A gente ia pro shopping, e aí o dinheiro que tínhamos de voltar era o da passagem. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos, lanchávamos com o dinheiro da passagem e voltávamos andando. Sério? Então assim, acaba sendo uma aventura, né? Então assim, tudo isso são histórias. Né, que assim, quem vê a gente hoje, isso, aquilo, não sabe de nada do que a gente passou. Nada. Eu também não faço questão de falar. Quem quer saber é uma coisa. Agora, né, quem somente te aponta para poder julgar, de repente, é diferente, né? Tão bom só passar no drive-thru, né? Pagar e sair, diferente, né? É né? muito moderno. Tempos modernos. É muito Tempos diferente. modernos. E seu pai e sua mãe até hoje estão vivos? Como é que tá? Então, na verdade, minha mãe e meu pai, ambos vieram do Piauí, ambos são do Nordeste, nordestinos. Como eu falei, nasci lá no Piauí também. E meu pai era mestre de obra. Meu pai não está mais entre nós. Meu pai, infelizmente, foi assassinado lá na região onde nós morávamos. Minha mãe veio para cá também nesse mesmo período. Ela trabalhou como ajudante de limpeza lá do hospital da Ceilândia. E aí ela foi convidada para fazer um curso de enfermagem. E aí ela começou a fazer esse curso de enfermagem e hoje ela se aposentou, né? Mas ela foi enfermeira por muito tempo. Olha só. Através desse período que ela entrou lá. E aí após ela ter entrado, ela ficou lá por muitos anos. E nós tivemos um acidente de carro, minha família, em 97, onde estávamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha mãe teve uma sequela. E aí, de lá pra cá, muitas coisas desandou. Então, ela não teve o mesmo rendimento, né? Entendi. Ela ficou cadeira de roda um tempo, ela tem problema na perna. Hoje ela não tem o mesmo rendimento, ela não anda igual andava. Então, teve essas questões. Mas tudo isso veio dos meus pais. E eu não sabia da carreira da sua mãe, então tem tudo a ver com o nome dela, Maria dos Remédios. Exatamente. Eu até rebatizei na última vez que fui na casa do Cleiton, Mary Medicine. Mary Medicine. Mary Medicine. Deu o nome... Minha mãe, assim, eu respeito todo mundo, respeito todas as mães de todo mundo, mas minha mãe é fora da curva. Inclusive, mandar um abraço pra minha mãe, eu sei que ela tá me assistindo. Mãe, eu amo muito a senhora, eu sei que a senhora segurou a ponta por muito tempo e sou muito grato a Deus pela sua saúde, espero que a senhora possa ter muitos anos de vida ao nosso lado. Minha mãe foi uma guerreira, minha mãe é uma guerreira. Tem sido, né? Isso, tem sido uma guerreira, porque minha mãe, mesmo não estando com a saúde 100%, ela que criou, né? Não vou dizer que 100%, mas 90% ela nos ajudou na criação do meu filho mais velho, do Arthur. E do meu mais novo, que é o Ravi, ela tá lá também firme e forte, mesmo sem condição. Então, assim,
devo toda gratidão a ela. Ela é fenomenal. Legal. Vocês eram quantos irmãos? Somos 2. É eu, né? E eu tenho um irmão mais velho, que é o Cleidson. Cleidson. Fechamento meu. É verdade. Abraço, moleque. Tamo junto. Pra sempre. Você tem uma relação muito próxima com a sua família, né, cara? Tenho sim. Tenho uma relação muito próxima. Assim, o meu pai, né? Perdi ele pouco cedo. Pouco cedo, assim. Perdi ele, eu tinha uns 25 anos de idade. Eu sinto muita falta. Né? Hoje a gente sente muita falta. Eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Eu não era profissional ainda, eu não trabalhava. Então, meu pai não me viu me formar. Meu pai não me viu... Não vou nem falar porque eu vou chorar. Mas meu pai não me viu... Nenhuma das minhas conquistas. Meu pai não chegou a ver em vida. Mas eu sei que... De onde ele tá vendo. Ele viu. E assim, sou muito grato assim, por toda a educação que ele me deu. Eu me recordo plenamente dos nãos. Eu lembro que meu pai... Acho que até por criação, né? Por parte da cultura também dessa galera do Nordeste. Meu pai, ele nunca me falou que me amava, sabe? E hoje eu falo para os meus filhos que eu amo, eu abraço, eu faço diferente. Eu consigo fazer diferente. Mas, de todo modo, eu tenho boas lembranças do meu pai. Olha, eu também sofri de nordestino e eles não falavam que não nos amavam. Mas não nos faltava o que comer, não nos faltava o que vestir. E eu entendo que dessa forma ele estava dizendo que amava. É a forma de demonstrar, né? É a demonstração. Você não precisa, às vezes, dizer... O compromisso com a família. Mas a gente entende, Cleiton, que a forma como a gente se expressa e as palavras, elas têm muito peso. Sim. Principalmente para quem ouve. Mas para quem fala, é uma questão de sensação de descarga, né? Onde você pega e coloca ali para fora um sentimento. E às vezes é isso. Nossos pais, nossos avós... Eles foram acostumados e foram treinados a ser duros com a vida, porque a vida era dura com eles. Sim, eu concordo plenamente. Isso que você falou, Tony, é muito importante. Eu acho que vale muito deixar isso bem resolvido e deixar registrado aqui, porque por todas as falhas que o ser humano possa ter, o meu pai, ele nunca deixou faltar. E o que você falou é muito importante. Eu me recordo plenamente de um período, ele sempre falava isso. Ele sempre pegou muito no pé, sempre foi muito rígido comigo, com meu irmão até mais do que eu, até porque meu irmão era mais velho. E ele sempre falava que a gente não podia ir pronto, não tinha um porquê. Era não pode. Então a gente queria entender o porquê. Não tinha questionamento. Não podia, a gente não tinha abertura para questionar essas questões. Hoje o filho conversa com o pai de forma tranquila, né? De forma mais aberta. E naquele tempo a gente não tinha essa oportunidade. Tem hora que você precisa pedir pro menino para parar de falar. Né? Exatamente. Porque você não consegue mais responder. O mundo hoje é outro, né? Acho que tá tudo muito mais fácil. Então essa questão do que você citou, Tony, é muito importante eu deixar também registrado aqui, até a título mesmo da memória do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, que tá lá no Piauí. Ela foi para lá, viajou agora sábado, foi para lá passar um período com as irmãs dela. E ela tá lá. Meu pai sempre falava que ele iria nos cobrar porque tudo que a gente tinha, poucas pessoas ali tinham. Então ele falava, a gente não tem tudo do bom e do melhor, mas vocês têm um videogame que muitas pessoas não tinham. E de fato não tinham. Eu lembro que os meninos iam lá para casa para jogar videogame. Eu lembro que no tempo do computador, nós compramos o computador. Eu lembro que na escola os trabalhos eram feitos na folha com pauta. E aí o professor, eu perguntava, né, todo cheio, né, porque eu tinha um computador em casa. Professor, eu tenho um computador, posso fazer no computador? Ela falou, quem aqui tem computador? Aí eu me recordo que quem tem, levanta a mão. Só eu levantei a mão. Eu olhei para trás, eu vi a magnitude do que meu pai falava. E não era todo mundo que tinha o que a gente tinha. Então você tinha que dar valor àquilo. E aí você passa a filtrar melhor, a entender melhor as coisas e entender que as coisas não é somente da forma que a gente quer. Então tudo tem um porquê, né? Acho que é isso. E a partir daí, você segue nessa vida, você começa ali mais ou menos, você já meio que pulou essa parte, né? Sim. Porque você falou que andava de carrinho de feira, fazendo entrega, e aí de repente você vai para os 25 anos. Mas assim, tem uma leva de coisa aí que eu queria saber. Muita coisa ficou para trás. Eu queria né? que você destrinchasse esse meio desse caminho aí. Aí, gente, é muita história, muita história. A arquitetura ou a decoração entrou na tua vida antes ou depois dos 25? Na verdade, o que acontece? Meu pai sempre trabalhou com obra, né? Eu sempre ia para obra você com comentou. ele. Isso. Então, lá atrás, eu vivenciava muito a questão da obra, né? A própria nossa casa, lá nós morávamos num barraco.
fundos lá de casa, lá era um barraco, era só um vão que era dividido com armários, era só um vão, o resto era o lote. E nessa casa, meu pai fez uma casa, um sobrado, uma casa bem grande na ocasião. E a gente via aquilo, eu ficava vendo aquilo, então eu gostava de tudo aquilo. Só que assim, eu achava um futuro muito distante, né, de acontecer. Mas na verdade não aconteceu o processo assim, de entrar nesse segmento, não aconteceu não necessariamente pelo meu pai. Na verdade eu comecei a trabalhar com projetos de marcenaria, trabalhando, fazendo desenhos manuais. Só bem rapidão mesmo. Você está Claro. falando isso, tem uma perguntinha que acho que vai casar com esse aqui que acabou de chegar. Michele Galvão mandou perguntar: o que te inspirou a ser um designer? Eu acho que é bem Olha esse aí, ó. caminho. Tá vendo? Michele. Um beijo pra Michele. Michele que já participou aqui também do Histórias no Quadradinho. Tá vendo a gente aí, olha. Beijão pra você. Um beijo, Vai Michele. lá agora. Michele, uma grande amiga, um super abraço, um prazer, né, estar aqui falando de você, aqui, vendo a sua mensagem e poder compartilhar com você e também com eles esse momento. Michele é uma grande parceira, né? Então, na verdade, o que me inspirou foi exatamente isso. O meu sogro, ele tinha uma marcenaria, tem até hoje essa marcenaria, que é o pai da minha esposa, e nós morávamos muito perto ali, né? E aí ele me fez um convite para poder fazer um curso no Senai até de desenho à mão livre, né? Que era para poder começar a fazer alguns projetos para ele. E aí eu fui, fiz esse curso. Nessa época você já namorava sua esposa? Namorava escondido, eu acho. Eita, olha só, É, tá não, vendo? porque na verdade a gente tá junto há muito tempo. A gente tá junto há 24 anos e casados vai fazer 14 agora. 24? É. Caramba. Então tem uma longa história. Caramba. É uma longa história. E nós vamos fazer agora no mês que vem. Aliás, esse mês, né? Dia 20 a gente faz 14 anos de casado. Olha que legal. É uma história muito longa, né? Então esse processo veio, né, surgiu do meu sogro ali, que até então não era meu sogro, era meu vizinho. E aí ele era, mas não sabia. Isso, ele era, mas não sabia. E ele me incentivou nessa questão. Um grande abraço, Pedrão. Tem o meu segundo pai. Eu devo muito a ele. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, eu devo a ele e a minha sogra. Pelas oportunidades que eles me deram. Tudo. Literalmente, eu falo muito isso pra ele. E eu sou muito grato à oportunidade que me dada. E surgiu dele, né, essa opção de tentar viabilizar através desse caminho. E aí eu comecei, fiz curso no Senai, aí comecei a fazer outros cursos, aí comecei a fazer curso, antigamente era somente manual, depois eu fui pro computador, então a gente começou a desenvolver essa questão ali. Então, inicialmente, essa ideia partiu mesmo, né, dessa parte da marcenaria, de fazer projetos ali. E aí lá na frente que veio a intenção de fazer o curso de design de interiores. A intenção surgiu daí. E respondendo a pergunta da Michele, surgiu basicamente dessa ideia, Michele. A inspiração veio do meu pai, né? Considerando que ele era o mestre de obras. E um empurrãozinho que meu sogro me deu, né? Para poder me colocar no cenário do mercado ali. E a Lorena, quando ela chegou? Aí a Lorena veio, Lorena, pra quem não conhece, esposa do Cleiton, que atura ele aí há 24 anos agora, que a gente tá sabendo, né? E ela me atura. Quando a gente viaja nos eventos, né, ela É muito fala, engraçado. a gente passa 3, 4 dias fora, né? Aí, cara, o que eu sou aqui, eu sou dentro de casa. Eu sou muito essa pessoa assim que você tá vendo. Natural, né? Natural, brincalhona, espontâneo, eu sou muito isso aqui. E quando eu viajo, quando a gente tá em viagem, às vezes que... A gente já teve viagem juntos, Sim. a gente. Agora a gente acabou de voltar. Isso, voltamos de outra agora também. Aí ela fala, caramba, vida, você é chato, mas você faz falta aqui dentro de casa. Então, assim, é uma pessoa que muito companheira, uma super mãe, uma mulher, assim, sabe? Quem a conhece sabe do que eu tô falando, que ela é uma pessoa batalhadora, guerreira, honesta, e sempre me apoiou desde lá de trás. Eu lembro que meu sogro me falava, cara, você é burro, você não é assim que eu quero, é assim. Ele me chamava de burro, né? Sério? E nesse tempo eu namorava com ela, e ela ficava super magoada, caramba, não queria ouvir meu pai falando assim de você e tal. Então, assim, sempre cuidou muito bem. Ela cuida de mim até hoje, assim como eu cuido dela, e juntos a gente cuida dos nossos filhos. Ela é uma mulher muito generosa. Legal, eu não a conheço pessoalmente, acho que eu a vi uma vez na sua casa. Sim. Mas, assim, será um prazer conhecer a Lorena um pouco mais. Teremos essa oportunidade, vamos ter essa oportunidade de juntos fazer alguma coisa aí pra gente poder... Legal demais. E quando você, assim, então beleza, nesse momento você pegou e foi para a área da marcenaria, você começou a desenhar móveis de marcenaria. E quando você tomou a decisão, ou de repente se viu no momento de pegar e falar, cara, vou seguir nessa linha de design de interiores? Cara, vamos lá. É bem engraçado, porque tudo na nossa vida, né, vem de histórias, né? Sim. Meu sogro me incentivou nos cursos, então eu ficava fazendo os projetos para ele. E aí ele me inseriu para fazer vendas. Ele falou que queria que eu fizesse as vendas de marcenaria.
E aí eu não sabia como, né? Ele não tinha instrução, ele achava que da forma com que ele tinha me falado era o jeito que eu tinha que fazer, que tinha que dar certo. Qual foi essa forma? Ele falou pra mim que eu tinha que sair andando pelas ruas. Onde eu visse um container, tinha uma obra. E aí e eu tinha que bater nessas casas, perguntando se ninguém não tinha interesse de fazer armários. E aí, lá vai eu. Eu lembro que eu pegava o ônibus lá da M Norte, pegava pra Taguatinga, pra QND, pra QNG, pra aquelas quadras ali, e saía nas ruas andando. Todo santo dia. De porta em porta, batendo onde tinha um container. E eu perguntava se de fato estavam fazendo obra, tinha oportunidade de fazer um orçamento de marcenaria, que eu trabalhava com marcenaria e estava ali. Só que era muito difícil, porque as pessoas não têm confiança em uma pessoa que tá batendo na sua porta. E jovenzinho, né? Isso, eu era novo. Meu cabelo era grande naquele tempo. Você tinha cabelo, né? Tinha cabelo. Hoje a gente continua tendo cabelo, né, Tony? Eu corto baixo. É a opção de corte, né, Tony? Então, naquele tempo, você não tinha credibilidade. Pra você bater na porta de alguém te trazer essa oportunidade de levantar. Tanto é que vou te ser sincero, eu andei ali por meses. Nunca consegui ninguém. Nunca ninguém me deu a oportunidade de entrar pra fazer um orçamento, de tirar uma medida. Nunca tive essa oportunidade. E aí, surgiu uma marcenaria que eu fiz um projeto de uma cozinha bem simples, e nesse projeto surgiu uma indicação. E para você ver como é que foi. Essa indicação surgiu lá de Taguatinga para atender um cliente lá em Águas Claras. Águas Claras não existia. Uhum. Eu lembro, cara, eram poucos os prédios. Eu lembro que eu peguei um ônibus na IPTG, porque eu nem sabia andar direito, né? Porque sempre recluso, sempre em casa. Então eu não sabia, né, lidar com o transporte público ainda, e acabou que eu peguei um ônibus, desci ali perto do Israel Pinheiro, que tinham 2 prédios em Águas Claras, um lá embaixo, perto do Israel Pinheiro, ali onde que hoje é o Vista Shopping, não sei se vocês conhecem ali, e tinha um lá mais perto do Taguatinga Shopping lá em cima. Sei. E o resto era tudo mato, chácara, era tudo mato ali. E aí eu desci lá embaixo, porque imaginei que fosse naquele lugar. E aí beleza, fui andando. Eu lembro que lá estava marcado 4 horas da tarde, a reunião. Aí cheguei no prédio lá, tipo, 3 e pouquinho. 20. Cheguei lá, não era lá. Putz! Não era lá, e eu, caramba, isso porque eu desci na MPTG, fui andando ali, subi andando ali. Aí o caramba, e agora? Aí peguei, fui todo suado, cheguei todo suado. Só que assim, eu tinha que cumprir com o meu dever de chegar no local. No horário e no local, né? O cara tinha que me ver pra entender que eu fui. Era um compromisso, eu tava lá. E eu lembro que eu fui andando, no meio do mato, tinha uns caminhozinhos, eu me lembro que eu caí no negócio de lama lá, cara, me sujei todo de lama. E aí, ainda assim, continuei. Fui, cheguei até lá. Nesse apartamento, já cheguei lá 4h10, 4h15. E é uma história engraçada porque eu cheguei lá suado. Cheguei lá sujo. Cheguei lá extremamente cansado, porque eu atravessei tudo aquilo ali andando. Claro, lógico. Nervoso porque estava atrasado. Nervoso por fazer um primeiro atendimento nesse formato. E ainda assim, fui muito bem recebido. Expliquei pro rapaz, o rapaz entendeu. Fiz a medição, fiz a proposta de orçamento e vendi a marcenaria. De lá, legal, cara. Aconteceu tudo na minha vida. Olha que coisa mais linda, né, cara? Então, quem tá vendo o Cleiton, né? Imagina, né, que o Cleiton passou por isso. Então, de repente, você vê o Cleiton hoje, né? Com um padrão de vida bacana, com a família estruturada. Mas olha o que você passou no seu primeiro atendimento. Exatamente. Tudo na vida é trabalhado, né, Neves? Então, não é do nada. As coisas não vêm do nada. A gente, de repente, não vem de famílias abastadas, né? Caminho que a gente faz, né? Exatamente. Eu acho que quando uma porta se abre, ou você aproveita e entra naquela porta e vai em frente, sim, independente do que você vai passar, mas se você não faz isso, você nunca vai saber se vai dar certo. Exatamente. Então, assim, poderia não ter dado certo. Sim. Mas você também não teria perdido a oportunidade de estar ali. Exatamente. Até o final. Isso. Tudo isso realmente é muito impactante, né? Profissionalmente falando, assim, eu tenho muito orgulho da minha história. Com certeza. Acima de tudo, eu tenho muito orgulho. Às vezes até... Eu tenho um amigo que se chama Jefferson, amigo meu também lá na M Norte. Eu chamo de irmão porque é um fechamento meu também, assim. E ele sempre fala muito comigo dessas histórias, né? Assim, dessas questões do que a gente passou, que ninguém quer saber. E é somente a gente que viveu que tem essa situação bem resolvida entre a gente. Então eu tenho orgulho da minha adolescência, tenho orgulho de todos os meus processos, me arrependo de algumas coisas, não me arrependo de outras, e o que você falou, né? Então a oportunidade veio pra gente tentar fazer diferente, a gente tem que abraçar a causa, né? Uhum. Exatamente, essa é a diferença entre os ganhadores e os perdedores, né, o Cleiton? Sim. Porque é o seguinte, se você de repente não aproveita essa oportunidade, você não saberia se teria outra.
De repente não teria outra. E deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou lá, contou pra pessoa que te recebeu o que você passou naquele momento? Eu tive que falar porque era visível, né? Eu tava todo suado, eu lembro que eu usava uma calça social, uma camisa também social, com a logo da empresa, né? E ele viu, né, que eu tava suado, que eu tava cansado, que ele também tava sujo, e que também, acima de tudo, tava nervoso. E eu expliquei pra ele. Aí ele, não, tranquilo. Na verdade, ele não morava lá ainda. Eu até acho que... Não vou dizer isso porque eu estaria, né, de repente, fazendo um apontamento. Mas talvez se já estivesse morando, se a casa já estivesse toda montada, não sei se teria a mesma, né, a mesma aceitação ali. Sim, sim. Mas ele me aceitou muito bem, me recebeu de forma tranquila. Não, vamos lá, você tá aqui para fazer o projeto para mim. A minha intenção é fazer a marcenaria. Você tá aqui para fazer a sua parte. E aí... isso foi bem resolvido, mas ele viu, foi notável. Você chegou a fazer outros projetos pra ele, não? Eu fiz pra família. Fiz pra Olha aí, que família, legal. isso. Assim, na verdade, o nosso trabalho, né, Vitor, é um fruto, né, de indicações. Sim. E acaba que é um ciclo, né? Eu sou muito bem resolvido profissionalmente em relação a essas questões. Eu ouso a dizer que eu não tenho problema com o cliente. Né? Graças a Deus, sou muito privilegiado nessa questão, mas a título também de ter pegado essa cultura do meu sogro. Meu sogro é muito exigente, extremamente correto. Ele é o tipo de profissional que, sei lá, cobrei aqui para fazer esse armário aqui e esqueci de te cobrar o puxador. Mas ele sabe que tem que colocar o puxador. Então, ele vai assumir esse prejuízo para que o cliente fique satisfeito. Então, a política dele Ele tá lá na ativa ainda? Tá na ativa. Tá. Hoje, nós temos esse ecossistema bem resolvido. Ele toma conta da fábrica, na parte da marcenaria. Eu tomo conta do escritório da arquitetura e interiores. E aí faço esse ciclo, né, para que ele execute. Então hoje a gente tem esse ecossistema voltado para poder atender ele nesse formato. Estamos e a loja? Forte. Na verdade, hoje. Meu nome é a Lorena Planejados. Isso, LM Planejados. LM. Lorena Móveis Ambientes Planejados. E que é o nome da minha esposa, né? Ela é filha única? É filha única. E aí, não, ela é a filha mulher única. Aí tem mais os 2 rapazes. E aí veio daí, essa história toda surgiu daí. Legal, cara. Legal. E aí, ou seja, você começou a se envolver muito mais nessa parte de decoração, exatamente estando trabalhando como marcenaria. Exatamente. E você não largou marcenaria de jeito nenhum. Não larguei até porque isso, na verdade, é o que acontece. É uma ferramenta que a gente tem a mais. Sim. Então, por exemplo, eu faço muito projeto e os clientes falam, Cleitinho, eu vou deixar em casa. Quero que você também faça marcenaria. Então, acaba sendo mais confortável para o cliente, para a gente também, uma logística muito mais prática. Então, é um ciclo. Né? Então, assim, o cliente passa a ter uma experiência com a gente, no sentido da linha, né, do projeto ali, e ele tá vendo, tá satisfeito com aquilo tudo. Ele já me dá o voto de confiança na marcenaria também. Então, pra gente é muito importante. Mas a gente trabalha até hoje com o mesmo ciclo. E para vocês, enquanto profissionais, você é o profissional, você ter a sua marcenaria, né? É muito mais tranquilo, né? Porque sem dúvida. eu vejo muita dor de cabeça de profissional aí com marcenaria, né, Cleiton? O pessoal sofre e sofre. Nossa, eu ouço cada dor dos profissionais. E eu vejo muitos profissionais, assim como você, caminhando para esse sentido, de montar sua marcenaria. Olha o caso da Rainha. Exatamente. De montar para poder minimizar desgaste. Isso, e é complicado porque, assim, como é que eu vejo hoje quando a gente faz um trabalho, um projeto com um cliente? Porque, na verdade, a gente não está fazendo um projeto, a gente está fazendo uma realização de um sonho, né? Então, ele está entregando para você ali, vocês são testemunha disso, vocês estão no mesmo segmento, vocês sabem disso. E é entregue para a gente um voto de confiança muito grande. Então, a expectativa do cliente, né? A expectativa sobre a execução, sobre o projeto e sobre finalizar, ele não sabe nem como fazer. Exatamente. Mas ele sabe que ele está contratando um profissional e que vai levar... eu acho que hoje, quando o cliente contrata um design de interiores, contrata um arquiteto, ele espera que aquele trajeto entre o início e o fim seja o menos doloroso possível. Exatamente isso. E é esse sentido, né? Exatamente. Facilitar, nós somos os facilitadores, né? A gente está ali para poder tentar viabilizar as coisas para que sejam mais bem filtradas, para que chegue para eles da melhor forma possível, e isso a gente faz. Esse meio de campo é a gente que faz. E essa questão daqui, quando a gente fala em relação a profissionais, hoje o mercado é muito grande, né? Sim. Então a gente sabe que a partir do momento que tem muita gente na praça, a gente acaba perdendo um pouco de qualidade. Sim, né? sim, E aí, sim, isso é uma, de repente, uma incógnita que fica ali aberta, né? Porque a gente preza muito por qualidade. Eu tenho profissionais parceiros, inclusive já teve aqui a Michelle, o próprio Samuel, alguns outros profissionais renomados aqui no Brasil, a gente executa marcenaria para eles e eles sabem dessa qualidade que nós temos em relação a entregar uma boa qualidade. Porque é o que fica e é o que faz vender. Exatamente. Né? Exatamente isso.
Tem mais uma pergunta aqui, ó. Vai lá. Chegou aqui do nosso amigo Marcinho. Ah, bacana. Grande Márcio. Pergunta pro KY qual é o segredo. Começou a baixaria. Vamos explicar por quê, né? Qual é o segredo de sua alegria que contagia a todos e de onde vem esse lado fantástico do humor e a sua criatividade? Salve, salve alegria, salve, salve Marcinho. É com um imenso prazer que eu venho aqui responder a sua pergunta. Esse Marcinho é um grande amigo, né? Fizemos uma viagem para Portinari, tem uns 4 anos, não tem, Sim, Tony? uns 4, 5 anos. Uma viagem fantástica, uma atmosfera fenomenal. Conheci ali o Márcio, ele era das pessoas ali da marca, né? Que nós estávamos lá. E lá eu conheci o Márcio. Márcio, na verdade, eu sou, assim, muita gente, todo mundo que está ao meu redor me vê da mesma forma. Todo mundo me vê. O Antônio é testemunha disso, a gente na viagem agora. Sim, a gente estava agora, né? Uma alegria que contagia. Isso. E é o meio profissional, é o meio pessoal, é o meio familiar. Todo mundo é assim. Todo mundo me vê com esses bons olhos. Eu fico muito feliz, me sinto muito feliz, abraçado por todos, né? Todo mundo gosta muito de mim. Eu sou muito, de fato, sou muito brincalhão. Às vezes eu sei que minhas brincadeiras incomodam, eu sei que isso é verdade, mas a gente já vive num mundo tão violento, num mundo que sabe que tudo é tão ruim, você liga a televisão, imagens negativas, mensagens negativas, então eu tento ser diferente, eu tento fazer diferente. Porque o não, né, e esse pessimismo, se a gente for seguir também por esse caminho, acaba que você vai dar dando corda para tudo que está acontecendo no mundo. Então eu procuro ser espontâneo, eu procuro ser real, de verdade. Minhas brincadeiras às vezes incomodam, eu sei disso. Mas eu sou muito sincero e eu continuo brincando, eu brinco mesmo. E um dos grandes problemas que eu tenho, não vou dizer que é problema, é porque eu viro amigo de todos os meus clientes. Sim. Todos os meus clientes. Eu vou te dizer que 90% dos meus clientes eu tenho uma relação de frequentar casa, de ir para show juntos. Então, assim é como é a parceria, assim como tem outros amigos também, parceiros também, que a gente frequenta em outros lugares. Então, a ideia é exatamente ser espontâneo, né? Ser sincero, ser honesto e, acima de tudo, você ser autêntico. Claro, essa atmosfera, na verdade, ela atrai as pessoas também para isso. A vida, como você falou, ela é uma coisa muito difícil, porque, por exemplo, todo mundo está encontrando dificuldades no meio do caminho, igual a questão da televisão. Você liga a televisão, tem um problema. Você sai na rua, tem um problema. Você abre o jornal, tem um problema. Você ouve a internet, tem uma guerra. Exatamente. E aí, ou seja, se você ficar preso a isso, você vai só ladeira abaixo. E aí, quando encontra uma pessoa alta astral, atmosfera agradável, cara, que todo mundo tá perto. As pessoas, né? vão, né? Você atrai, né? Atrai. Isso. E isso tem alguma inspiração em alguém? Tipo, seu pai, sua mãe, ou de repente algum familiar próximo que de repente gerou esse tipo de... Cara... Ou veio de dentro? Eu acho que veio de mim. Eu acho que é de mim. Uhum. Eu sou muito assim de fazer as minhas coisas, ajudo algumas pessoas, mas não falo pra ninguém. Eu sou muito espontâneo nessa questão de procurá-los para saber se estão precisando de alguma coisa. Eu tenho um amigo meu que vivenciou, né, a minha infância junto comigo ali. Ele era dentro da minha casa, ele era bem humilde no tempo. Nós todos éramos muito, muito humildes. Ele almoçava lá em casa, lanchava lá em casa, sempre esteve lá com a gente. A gente brincava junto sempre. E aí ele tomou um caminho ali meio que, né, o caminho que ele escolheu não foi o caminho certo, digamos assim. E aí eu senti falta dessa amizade porque ele seguiu um caminho, eu segui outro, né? Então as rotinas foram, né, diferentes. E aí eu perdi essa amizade. E aí eu ficava, puxa, gente boa, hoje eu tô melhor, eu queria encontrá-lo e tal. E procurava ele, aí quando eu via a notícia na televisão. Fulano de tal, foi preso. Enfim, daí você vê que são escolhas que você faz, né? Não estou discriminando, não é uma discriminação, sim. Mas foram fatos que aconteceram. E aí entra essa questão que você falou de você ser autêntico, de você ser sincero, de você ser leal. Eu acho que é uma virtude minha. Eu comecei a procurar esse meu amigo na internet, a mãe dele, porque tinha um Facebook, tem um Instagram, e eu comecei a procurá-los para poder tentar ter um contato com essa pessoa. E até então, tudo que eu via, já achava dele, era notícias desagradáveis, notícias ruins. Uhum. E aí, nunca consegui nenhum contato com ninguém, com a mãe, nem com a irmã dele. E tão pouco com ele, porque eu sabia que, né, possivelmente ele pudesse estar preso ou morto. Sim. E foi bem engraçado isso acontecer, porque eu fazia questão, né, de reencontrá-lo, né, de tê-lo novamente em meu ciclo ali. E aí, por ironia do destino, meses depois dessa questão, eu encontrei com ele, eu estava no açaí, tomando açaí no quiosque, parei meu carro,
E tô lá esperando, fiz um pedido, tô lá esperando lá esse açaí chegar. E aí ele postou lá, ele olhou pra mim, aí eu olhei pra ele assim, eu falei, pô, esse cara vai me assaltar aqui. Pensei. Assim, de verdade, porque quando você tá na estranho, rua, né? hoje na rua é Sim. complicado, porque você não pode confiar mais em ninguém. O cara que te rouba tá de terno, às vezes, né? Então aconteceu de eu olhar e, ó, deve ser um cara qualquer. Só que eu vi que ele era um Uber, então ele tava ali pra pegar Um passageiro. na verdade, um Uber de entrega, né? Fazendo Tá, Uber não, tá. iFood, me perdoe. Tá. Fazendo merchan aqui de forma irregular. Olha aí. Não, fica à vontade. De todo modo, ele tava ali pra poder pegar uma entrega pra levar pra um cliente. Tá. E aí, quando ele olhou pra mim, eu falei, cara, esse bicho tá olhando demais pra mim. Eu olhei pelo retrovisor, ele tava olhando demais, né? Aí eu falei, cara, esse bicho aí, sei não, hein? Paquerando? Já fui fechando o vidro ali. E aí ele, China? Aí eu olhei assim, era esse meu amigo, bicho. Nossa. O Igor. Acredito que você esteja vendo, inclusive a gente conversou sobre isso ontem, da nossa amizade, né? Veio lá de trás. Ele hoje é uma outra pessoa, né? Ele passou, pagou o que ele devia. Hoje ele tá vivendo outra vida, Legal demais. trabalha, tá constituindo uma família, comprou o carro dele, comprou a moto. Então, assim, tudo é possível. Sim. Claro. Né? Por isso que eu te falo, quando você vai até o seu bairro e as pessoas te olham, você acaba sendo inspiração para eles que é possível. É possível. Isso é verdade. E a gente, acima de tudo, tem que acreditar, né? Tem A gente que acreditar. Se a gente não acreditar em nós mesmos, quem vai acreditar, né? Exatamente. E, Cleiton, você passou por uma fase... Vamos lá, você está falando sobre essa questão da alegria, da felicidade, do momento alegre. Você é um cara descontraído e tal. Mas você falou também da questão do seu pai ter sido assassinado. Uhum. Como você lidou com essa situação? Cara, Porque você estava com o quê? 25 anos na época? era essa faixa aí, foi em 2007. Uhum. Foi bem complexo, né, essa questão aí. Ainda hoje é uma grande dor falar disso, porque hoje eu tenho muito bem resolvido isso em mim, porque foi esclarecido. Claro. Mas eu sofri bastante, eu, minha mãe, meu irmão, nós sofremos, a família, né, sofreu bastante. Meu pai eu me recordo, foi o seguinte, só pra vocês, eu vou contextualizar pra vocês entenderem. Eu ia abrir uma lan house, que ia ser meu primeiro empreendimento, né? Olha que legal. Eu lembro que eu tinha ido a uma loja no sábado à noite comprar os computadores que eu ia abrir essa lan house. E no domingo meu pai ia me ajudar a fazer a parte elétrica dessa loja. Então eu tava ansioso, porque eu era moleque, eu ia, né, abrir um negócio e tal, ansioso. E foi no boom das lan houses e tal. Então eu tava vivendo aquele momento ali de que, pô, eu tava inserido dentro de uma situação que ia acontecer pra mim também. Então, no sábado à noite meu pai me ligou e falou que ia jogar um bingo com os amigos dele, que daqui a pouco iria pra casa, pra me avisar pra minha mãe. Eu dei o recado, e aí a gente foi pra casa, deitamos, cheguei em casa da rua, tava no shopping, cheguei em casa, deitei, dormimos, e deu às 4 da manhã eu acordei ali ansioso, né? Pensando na minha obra, de fazer a minha obra, de fazer a loja lá, as coisas começarem a acontecer. E eu olhei pra garagem, que meu quarto era de frente com a garagem, assim, o carro do meu pai não estava na garagem. E aí já foi, né, um susto, né? Porque meu pai não costumava ficar assim fora de casa, de dormir fora de casa, assim, estando em casa. E aí acabou que deu 4, deu 5, aí eu já não dormi mais. Eu lembro que eu subi lá no quarto da minha mãe, cheguei lá, minha mãe tava, eu lembro até hoje, minha mãe tava com o terço, rezando. Minha mãe é muito de oração, essas coisas assim, acredito muito, muito temente a Deus, assim como eu também sou. E ela tava lá na cama, lá rezando, eu falei, mãe, cadê o pai? Ela falou, não dormiu em casa. Com essas palavras. E aí a gente começou a ligar pro meu pai, ligar pro telefone dele, não atendia. Até que eu liguei novamente, uma pessoa atendeu, né? Atendeu a ligação, perguntou quem eu era, eu pedi para passar pro meu pai. E essa pessoa perguntou quem eu era, eu falei que era filho dele, aí ele falou, olha, o seu pai foi assassinado, a gente tá aqui no corpo. Enfim, então foi uma dor muito grande, se tratando da felicidade, da tristeza. Então esse impacto, né, foi uma dor muito grande. Então esse momento foi um momento que, assim, eu não consigo hoje, se você me perguntar qual foi o sentimento que você teve, eu não consigo expressar, eu não consigo passar ele aqui, porque realmente foi uma dor, né, que a gente viveu, que a gente vai carregar pra vida, mas é algo realmente muito ruim. Eu imagino. E a sensação de como você lidou com essa perda logo em seguida, porque assim, você estava com 25 anos, você estava com um projeto em andamento, a sua vida em andamento, a Lan House em andamento. Isso. Você deu sequência nesse projeto? Eu tive que viver minha vida porque não podia parar, né? Minha esposa sempre me ajudou bastante, sempre esteve comigo ali. A Lorena sempre, braço direito, esquerdo ali, sempre comigo, sempre, desde lá de... Vocês namoravam nessa época? Namorávamos, Já estavam casados? Já ainda não? Não, éramos namorados só.
E aí meu sogro também nos ajudou, que era o pai dela, né? No caso, nos ajudou também com a parte da marcenaria, fazendo as baias lá e tal. Então, assim, lá tinha várias lan houses, mas a nossa era referência porque era muito bem planejado. Né? Não tinha nada de especial, mas era bem planejado. Sim. E aí foi muito complicado, essa foi uma dor muito grande. Então, eu até usei essa questão da lan house justamente para poder tentar esquecer, para não ficar mais naquilo. Sim. Meu irmão não, meu irmão sentiu mais, meu irmão, ele sentiu um baque um pouquinho mais. Aí passou eu e minha mãe a absorver essa dor, né? Então a gente sofria mais que, né, para poder absorver, para não deixar, né, esse impasse para ele ali. E foi ruim. É um momento muito delicado, né, da nossa vida, Sim, no qual claro, a gente passa por a perda, né? Eu acho que, de modo geral, é bem, bem ruim. Seja ela da forma com que for, É muito mas quando você perde alguém de dentro da sua casa. Sim. Eu continuei com o projeto, né? Dei seguimento, fui forte, não foi fácil. O meu próprio irmão também me ajudou bastante, então a gente teve essa ajuda de todos eles ali, né? Todo mundo se abraçou. A gente teve uma experiência aqui, Tony, num dos últimos episódios que a gente teve com a Ângela Castilho, e ela comentou sobre o câncer que ela teve e tal, e foi quando ela descobriu a quantidade de pessoas que estavam do lado dela naquele momento. E você também falou uma palavra lá atrás que é importante a gente ressaltar nesse momento. É exatamente nesses momentos de dor que a gente começa a enxergar a gratidão e o amor que as pessoas têm pela gente. Como foi isso dentro do seu ciclo de amizade? Cara, é muito importante que você citou, né? E às vezes a gente aqui lembra de uma coisa e não lembra de outra, né? Mas isso aconteceu em algumas cenas que eu nunca vou esquecer. Por exemplo, eu tenho amizades que eu tenho contato até hoje, de amigos da escola, amigas da escola, e eu lembro que num momento lá, foram lá em casa, me abraçaram, tinha alguns colegas que eu nem tava falando, né? Porque naquele tempo você tem, né, aquelas coisinhas. o ego e tal, enfim, coisa de adolescente. E tinha amigos meus que eu não tava falando, eles foram lá em casa me dar um abraço no dia, foram lá, eu lembro que eu tava no meu quarto lá, agachado no chão lá, chegaram lá, me levantaram, pegaram na minha mão. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. E assim, aí você filtra, né? Que às vezes, por menos a gente fica discutindo, a gente fica sem se falar, né? Com familiares. Hoje, todo mundo, a gente fala, né? Família é tudo igual, só muda o endereço. É uma verdade? É uma verdade. Mas a nossa vida é muito curta. Se a gente for parar para pensar sobre esses problemas, sobre o que pode e o que não pode, é tudo muito, muito rápido, né? E a vida, mais do que nunca, depois que meu pai morreu, tudo que ele deixou, eu vi que a vida é um sopro, né? E mais do que nunca, dessa vida insolével que a gente vive. Né? Então a gente tem que filtrar tudo isso. Mas as amizades ali, eu filtrei muita coisa ali, muita coisa positiva, né, Vitor? Claro. Muita coisa legal ali. Coisa boa. E assim, eu tenho essa experiência, né, porque eu sou viúvo, e eu digo assim, que a gente emerge de um momento como esse, né, quando vivencia a partir de um ente querido, parece que você começa a se reconstruir, né, e nasce meio que uma outra pessoa. Isso aconteceu com você, de repente, parece que explode alguma coisa na cabeça, você amadurece pra tanta coisa, né? Eu acho que tá aí a resposta que eu nunca tive. O Neverton perguntou de onde veio essa questão de ser alegre, de ser... Talvez tenha vindo daí. Exatamente. Porque eu acho que eu mudei daí pra cá, Tony. Eu mudei daí pra cá porque eu não era assim. Eu sempre fui muito espontâneo, muito brincalhão, mas de fazer, tentar fazer o meu melhor pelo próximo, eu passei a fazer aí. Eu me recordo, eu tenho um amigo que é o Jefferson, que eu já citei sobre ele aqui, grande amigo por sinal. Quando eu comprei minha casa, agora recentemente, você filtra, né? Porque você tem amigo e tem amigos. Sim. Tem amigos, tem colega. Aí todo mundo te vê de outra forma, com outro olhar. E eu me recordo que essa reação do que esse meu amigo teve, eu lembro que ele também estava na iminência de comprar uma casa, até porque ele tinha necessidade mais do que a minha, porque ele tinha tido gêmeas, e ele morava em um apartamento com 2 quartos, já tinha um filho, era um quarto do casal, um quarto do filho, e tinha que colocar mais outras 2 crianças nesse quarto. Eu lembro que eu fiz lá um projeto para ele, colocamos as 3 camas, ficou muito bom o projeto dele lá, personalizado, e aí conseguimos fazer. Só que ele tinha a necessidade de mudar antes do que eu. Sim. E aconteceu que eu mudei antes do que ele, eu comprei minha casa antes do que ele, e eu fui falar para ele sobre a minha conquista. Na verdade, ele me viu, né, meio que no elevador com a chave, essa chave aí chinesa, meu apelido é China, né? E aí, chinesa, essa chave aí? Aí eu falei, cara, eu não queria falar naquela hora, eu queria falar no momento certo. E aí eu comecei a chorar no elevador, a gente subindo. E aí, porque eu sabia que era um sonho dele também. Sim. E aí eu comecei a chorar ali, aí ele, pô, que massa, que legal e tal. Aí, enfim, expliquei pra ele que tinha conseguido comprar. E aí, uma semana depois eu levei ele na casa. Não morava na casa ainda, era uma casa nova lá.
E aí eu levei ele na casa. Cara, a reação desse moleque lá, quando ele entrou comigo na casa, vocês não têm ideia. Por essa luz aqui. Eu falo isso porque eu tive impressões negativas de outras amizades. E quando ele entrou na casa comigo, a casa era vazia. Abri a porta, ele entrou, ele olhou pra mim assim, falou, é isso, começou a chorar. Sabe? Cara, eu nunca vou esquecer isso. É isso, é o que você tá falando, é isso que de repente faz com que o elo seja mais forte. Claro, com né? certeza. Então, a reação dele, cara, ele chorava, ele chorou junto comigo, pô. Ele viveu a sua alegria. Sabe? Exatamente, viveu a minha alegria. É por isso que eu torço por todos. A gente sabe que nem é todo mundo que consegue. Eu tento fazer a minha parte, ajudando quem eu posso. Não gosto de falar essas questões. Estou comentando a respeito de uma conversa que a gente está tendo. Claro. Mas eu faço o que eu posso para tentar viabilizar. Se a gente pudesse ter todo mundo do nosso lado, seria muito melhor. Mas a gente sabe que também que não é assim que funciona. Não é. Então, assim, essas questões da reação... As pessoas têm uns momentos próprios, né, Cleiton? Quando a gente fala que o mundo abre a porta pra gente, a gente tem que aproveitar, é exatamente isso. Para várias pessoas, a porta já se abriu e ela não aproveitou. Outras já abriu, ela aproveitou, mas não conseguiu chegar até o final. Então é muito disso. Isso. É muito do momento que a pessoa vive. E ter esse momento, igual você falou, a perda do seu pai aos 25 anos, a mudança de paradigma na sua vida. Você tinha uma referência. E essa referência, apesar de ser uma referência maravilhosa, que era a figura do teu pai, ele era um cara extremamente rígido com relação a você. E isso, de certa forma, te podava. É demais. É muito, na verdade. Mas hoje eu entendo meu pai, né? Claro. Hoje eu entendo meu pai porque eu sou pai, né? E hoje eu entendo mais meu pai porque o que acontece? Meu pai morreu em 2007. Aconteceu um episódio que eu vou contar aqui, vocês vão entender. Uma semana antes do meu pai falecer, foi no Réveillon, na virada ali, na véspera do Ano Novo, 2006 para 2007, tava eu e meu cunhado sentado no meio-fio. Uma história que eu conto porque eu levo isso pra vida. E meu pai sempre foi muito rígido, como você falou aqui, como eu já comentei, a gente estava comentando nos bastidores sobre isso. E eu nunca entendi o porquê, porque a gente é adolescente, a gente quer brincar, a gente quer ir pra rua. Eu gostava muito de soltar pipa, então eu queria estar na rua ali o tempo todo. Meu irmão gostava de jogar bola e nem sempre a gente podia. Claro. E aí, nessa ocasião, tava eu e meu cunhado sentado no meio-fio, né? E aí meu pai chegou lá e falou bem assim... E aí, Cleiton, agora você consegue entender o porquê que eu não deixava você brincar na rua? Porque eu dizia não. E aí ele sempre foi muito, assim, ríspido, né, com a gente, então eu só escutava. Eu escutava e entendia que aquilo era uma resposta que eu tinha, aliás, uma pergunta que eu tinha e de repente eu não poderia nem responder, porque de repente se eu tivesse uma resposta de forma grossa, poderia, sei lá, me castigar, enfim. E aí eu preferi não responder. Aí o que aconteceu? Ele insistiu. E aí, Cleiton, você não vai responder? Tá na rua. Aí o meu cunhado sentado no meio-fio. Era muito disso, a gente ficava na rua. Hoje não, hoje é telefone, é internet, é computador. Vai pra rua, menino. Isso. E aí ele falou, de novo, e não vai me responder? Aí eu falei, não, senhor, pai. Não sei, não, senhor. Por quê? Aí eu vou te falar por quê. Lembra dessa rua aqui, que é uma grande verdade. Essa rua aqui, quando tinha 10, 15 meninos aqui, seus amigos, cadê eles? Onde é que eles estão? Calado. Aí engoli aquilo, né? Aí ele falou, quem não morreu tá preso. Sobrou vocês. Tá entendendo por quê? Então, assim, às vezes a gente não entende o não deles lá atrás, porque a gente não vê o que eles veem. Eles já eram adultos, eles já andavam em lugares que a gente não andava, então essa questão é muito... Experiência de vida. Experiência de vida, exatamente. Então, tudo isso é muito marcante, né? Claro. É uma história que ficou marcada pra mim, essa questão aí. Mais uma pergunta chegou aqui. Vai lá. Luísa Miranda. Lu! Grande beijo, Lu. Tá te perguntando, Cleiton, há quantos anos nos conhecemos? Conheci a Luísa... Na verdade, a Luísa... Eu vou falar que a Luísa abriu as portas para mim no mercado de design ali. A Luísa me apresentou o Mais Brasília, me apresentou o William... Não, Mais Brasília não, menino. Mais Brasília não, me perdoe, o Morar Mais. Morar Mais. Isso, Morar Mais. William Brandão. William Brandão, que era o gestor lá, né? Isso, exatamente. Ela me apresentou ele e eu entrei através dessa orientação dela. E aí eu tinha uma sócia que era a Nícia, um abraço, Nícia, acredito que você vai ver. Qual o sobrenome da Nícia? Nícia Graziani. A Nícia foi uma sócia minha, a gente trabalhou muito tempo junto. E conheceu, a Luísa nos conheceu juntos, né, trabalhando juntos.
E a Luísa foi que me inseriu nesse mercado, de verdade. Olha assim. só. Foi. Eu já era formado, mas eu não tinha muita ferramenta, não tinha muito know-how. E ela foi me inserindo na questão do mercado mesmo. Uhum. A Luísa, ela tem grande contribuição na minha vida profissional. Sou muito Bacana. grato também à oportunidade que ela me deu lá atrás. Veio, né, dela, surgiu dela essa abertura, essa oportunidade. Tem uma outra pergunta aqui, a Cris. Cris Bittencourt. Pergunta se ele gostou da nossa companhia em Punta Cana e o que ele achou das histórias contadas por lá. Cara, a viagem foi legal, assim, se eu gostei... Tá no horário de você falar da Cris ou não? Já enfim. pode? As crianças já foram dormir? Vamos lá, como é que eu vou filtrar? A viagem foi legal, ela perguntou se eu gostei da viagem. Se você gostou da viagem, das companhias, isso? Cara, eu diria que foi muito bom, nota 2. Na verdade foi muito bom, gente. A Cris, não a conhecia pessoalmente, a gente só se conhecia dos eventos, né? Mas a gente teve lá um encontro mais pleno ali, a gente conseguiu conversar um pouco mais. E é bacana porque ali a gente estava vivenciando a nossa vida, né? Eu tava com minha esposa, ela estava com os amigos, né? Ela não teve a oportunidade de levar, né, o esposo dela, mas todo mundo se divertiu tanto quanto. E foi muito bom, nossa viagem foi muito boa. Foi uma viagem que de fato vai ficar marcada na vida de muitas pessoas, né? E as histórias que lá vivemos é aquele tipo de coisa. O que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Vixe! Então, vamos deixar essa história pra lá, vamos deixar essa história, né, bem resolvida. A Luísa está empolgada. Cleiton, o seu primeiro ambiente de Morar Mais por Menos foi maravilhoso. Lembro do Pedro também fotografando, né? Nossa, esse menino mora no meu coração. A Luísa, realmente, eu também me recordo disso. Foi um ambiente que nós fizemos, foi um banheiro do marido, porque era um closet, era um quarto que tinha um banheiro feminino e um banheiro masculino. E nós fizemos o banheiro masculino. E, cara, uma viagem esse projeto lá que nós fizemos. Eu tenho lá tudo registrado nas revistas. Eu tenho tudo lá. Que legal. Você tem que passar pra gente. Isso, eu tenho tudo isso lá e foi bem legal. Eu fiz um painel de cano PVC, uma parede toda assim, que era a divisão de um ambiente. Você, pra sair do closet e entrar no banheiro, você passava por esse cano PVC. Assim. Esse biombo, tipo... Exatamente, tipo um biombo. Um biombo. Isso. Deu um trabalho pra caramba. Mas foi lá, eu me recordo muito bem disso. Foi esse primeiro ambiente que nós fizemos, sim. E o Pedro realmente tava fotografando lá. Então, deixa eu te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. Você, homem, no mercado de design de interiores, que é uma área comandada hoje muito por mulheres, sempre foi comandada muito por mulheres. E tanto a área de arquitetura quanto o design de interiores, há um certo tipo de preconceito com homens nessa área. Sim. Como você passou por isso? Você teve esse tipo de problema ou não? Eu era sócio da Nícia, né? Como eu falei pra vocês aqui lá atrás. Então, eu era um homem, ela era mulher, obviamente. E aí, o que aconteceu? Ela é. E aí, o que aconteceu? Ali, eu sempre tive isso muito bem resolvido. Quando a gente cessou, né, a nossa parceria ali, eu pensei muito nessa questão, né, Vitor? Você citou. Sim. Eu tinha receio porque naquele tempo era muito forte, né, essa questão tem que ser mulher, não sei o que, aquilo, outro. E aí até uma resposta pro Marcinho que tá aí nos assistindo, do Cleiton KY. Porque eu sou muito espontâneo, eu sou muito brincalhão. Quando eu ia nas lojas fazer os cadastros lá, né, aí, o que você é? Sou design de interiores. Como é que é seu nome? Cleiton, com K e Y. Aí a galera olhava assim, mas beleza, eu sou hétero, hein? Aí, então, assim, sempre tive isso muito bem resolvido. Sempre levei com muito profissionalismo isso. No início eu tive, sim, um preconceito comigo mesmo, no sentido, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E hoje eu vou te falar com sinceridade. Tenho muitos clientes que me procuram e falam, eu quero contratar o Cleiton Dave Design de Interiores. Então, assim, hoje existe, como é que eu posso dizer, uma identidade. Né? Então, os meus projetos hoje, eu acho que é muito pessoal essa questão. É óbvio que a gente trabalha para o cliente de acordo com a necessidade do cliente. Mas essa questão é muito bem resolvida com todos. Então, eu sou muito bem esclarecido em relação a essa questão. E lá no momento, eu tive, sim, né, um preconceito comigo mesmo. Mas hoje eu sou muito bem resolvido e, graças a Deus... fluiu, as coisas acontecem de forma espontânea. E algumas vezes assim que eu cheguei aqui, né, comecei a conhecer o Cleiton, eu me expressava às vezes errado, né, tratando o de arquiteto, né, dele, Antônio, de interiores,
Design de interiores. interiores. Design de interiores. Assim, muito bem, como é que fala? Muito bem Resolvido, né? definido e Isso. resolvido, designer. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou designer de interiores. Eu fiz meu curso com a Hélida Barros lá atrás, 2000, lá vai pedrada. Inclusive o Cássio, que viajou com a gente, também conheceu. Eu conheci o Cássio lá. Sério? Eu conheci o Cássio lá atrás, 2009 conheci o Cássio. Estava fazendo um curso com a Hélida Barros, que é uma designer que dava um curso aqui. Na verdade, esse curso dela não era nem reconhecido pelo MEC. Depois que eu vim fazer um curso que era reconhecido pelo MEC, né? Hoje eu já tenho esse know-how todo. Eu me recordo muito bem desse processo, dessa fase, né? Mas foi um momento legal também da vida. Acho que guarda bons momentos disso aí. Eu vou responder a Luísa para perguntar da moto. Ele falou da moto branca, né, Cleiton? Isso. Fala aí da moto. Fala da moto, Cleiton. A moto, na verdade, era uma moto que meu irmão comprou essa moto. Engraçada essa história, né? Meu irmão... Essa moto não tava na mão Tava. mais? Meu irmão comprou essa moto e meu irmão não tinha carteira. Ele levou comprar uma moto. Meu irmão é muito aleatório assim. Ele, eu quero, vou lá comprar, e é muito assim. E aí eu tinha carteira de moto, aí eu fiz um ambiente, aí eu fiz o nome do espaço era o quarto do filho. Aí o tema era esse, que era um rapaz que, essa persona era uma pessoa que gostava de viajar, gostava de moto e tal, então o tema era esse. Aí o que eu fiz? Fiz um quarto temático, né, desse rapaz e coloquei a moto lá dentro. Foi um sucesso. Essa moto era... A moto do seu irmão. Isso. Só que na verdade era uma moto nossa, porque ele não usava essa moto. E essa moto, depois eu comprei essa moto dele, e hoje essa moto ainda existe, tá com o meu sogro, tá com o Pedro. Olha só. Tá na família Legal ainda. demais. Essa foi a história da moto. Cleiton, ao longo todo esse caminho seu, você passou por vários bons bocados, vários maus bocados. E se você tem que agradecer alguém, quem agradeceria agora? Ah, cara, pesado, hein? Na verdade, assim, não é pesado. Eu, inicialmente, assim, agradeço imensamente a oportunidade de todos os meus parceiros, né? Acima de tudo, pela saúde que eu tenho, a Deus, né? Pela oportunidade de poder levantar, de poder ter a saúde que eu tenho, né? De poder enxergar, de poder caminhar. Então, inicialmente, a Deus e, segundo, vem a minha esposa, né? E minha mãe, ali, que sempre estiveram comigo ali, me dando toda a força. E aí, depois vem meu sogro, conforme eu falei, devo muito a meu sogro, meu Pedro, para mim, é o meu segundo pai. Ele me ajuda. Hoje nós temos uma parceria muito forte, desde lá de trás, então a gente construiu, né, uma história muito grande. Então hoje eu não me vejo sem ele, né? Então isso tem um peso muito grande. Então hoje eu vejo isso muito bem resolvido e, acima de tudo, os meus parceiros, né? Porque o reflexo de todo esse nosso sucesso vem dos parceiros. O próprio Neviton, né, que é um parceiro nosso, o próprio Antônio também é um parceiro, e todas as pessoas que estão aqui por trás, né, que tem tudo. Para as coisas acontecerem, tem que ter um time jogando por você ali atrás. Claro. Então, a todos os meus parceiros. Não vou citar nome para poder não esquecer de ninguém, não tem problema. Não, mas nós vamos citar um aqui. Peraí. Então, Nós vamos citar um aqui. Quero agradecer o Caio, cara, da Construções Queiroz. O Caio é um parceiraço seu. Você sabe que quando eu liguei pro Caio, eu falei com ele, ele falou assim, não, tô dentro. Quero participar, quero estar junto. E o Caio queria estar aqui hoje. O Caio era para estar aqui hoje. Sim. E infelizmente ele não pôde por conta de uma infelicidade, né? Exatamente, motivos de força maior, né? Eu não queria citar nomes justamente por isso. Né? Porque às vezes a gente acaba falando de um e outro sente ciúmes. Na verdade, a questão aqui não é essa. A questão aqui é a gente ter muito bem resolvida essa questão da parceria. Claro. E o Caio é um grande parceiro, um grande profissional, um grande construtor. Vou te dizer que uma das pessoas mais profissionais que eu conheci, das empresas mais profissionais que eu tenho um relacionamento hoje, junto com o nosso escritório, é com a empresa do Caio. É uma pessoa ímpar, uma pessoa de uma unidade muito, muito forte, é uma pessoa muito profissional. Porque ele tem de confiança para você. Precisamos, né? Principalmente o apoio dos profissionais, o apoio das empresas é muito, muito válido, né, para esse projeto. Sem eles a gente não conseguiria andar. Sem o arquiteto a gente não conseguiria sair. Exatamente. E sem a empresa também é muito complicado, né? Exatamente. E agradecer também a Art Design, na pessoa da Amanda. Também. Isso, grande parceira. A Amanda pegou e falou, se a empresa não aprovar, eu tiro do bolso, mas eu quero estar junto. Não, essa galera... Patrocinando o Cleitinho no evento. Na verdade, essa galera é uma galera muito, muito forte na parceria. É por isso que eu falo que eu tenho uma dívida de gratidão com todos eles. Quando eu falo que sou parceiro, se eu não tiver um projeto para você hoje, eu vou ter amanhã. Se eu não tiver nesse ano que vem eu vou ter. Mas meus parceiros são vocês. Então, Caio... a própria Amanda, que é uma pessoa... Nossa, eles são muito bons. O esposo dela também, um grande parceiro. O Vitor, né? O Vitor.
são pessoas muito do bem e são pessoas que a gente quer, né? A gente traz pra vida aqui, porque são pessoas que a gente indica, a gente coloca na casa de outras pessoas porque a gente confia. Então isso tem um peso muito grande, né? Não, legal. E também quero agradecer os nossos apoiadores, os apoiadores do nosso canal, né, Tony? Perfeito. A B2 Movie, que é do Gustavo, a B2 está com a gente desde o início também aí do Histórias no Quadradinho. O primeiro podcast foi filmado por eles e até hoje a gente continua nessa longa parceria. A B2 faz um trabalho excepcional. E até hoje, né? Que continue, né? E que continue, na verdade nós Continue, temos, né? nós temos mais um contrato para mais alguns episódios É. aí, alguns próximos. A Garcia Oliveira Advogados, a Advocacia Associados, a Garcia Oliveira, um grande abraço para o pessoal lá da Garcia Oliveira, e a Conecta, a empresa de automação, né, que eu estou aqui representando. Porém, é isso, a equipe da Conecta vem sempre junto com todo esse aparato, trazendo toda essa estrutura, então podendo nos proporcionar também estar aqui dentro junto com você e saber que lá fora as coisas estão caminhando da melhor maneira possível. A gente tem que... Pode falar, Antônio. Na verdade, a gente tem que tirar o chapéu, né? Uma estrutura muito grande, muito bem resolvida, né? Eu fico feliz de estar fazendo parte desse momento aqui com vocês. E o que você falou, né? Essa questão da parceria, né? Da questão da estrutura que tem por trás, a gente tem que respeitar, porque realmente... Você vê, olha meu figurino ali, olha ali minha caricatura. Olha só. Cara, tem que ter competência, olha só. Olha o dress code dele. Olha o corte, olha o corte. Acho que até com um cabelo assim bacana. Pois né? do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto. Muito bom. Eu acho que um dos últimos aqui é da Lorena, né? Só Lorena. não, essa Lorena, tinha que ler, fora, Lorena, A né? gente estava esperando você aí, Lorena. Os pais são espelhos para os filhos. Pensando nisso, vocês consideram um bom exemplo para eles? Vida. Eu me considero um bom exemplo, sim. A gente tem falhas, a gente às vezes leva trabalho da rua. Humano, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente peca, né? Em estar fazendo algumas coisas, mas a gente entende que o que é certo, né? E assim, a Lorena é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que faz parte da minha vida, né? Assim como minha família e meus filhos. E eu tenho certeza que eu vou fazer e continuarei lutando por eles, por ela e pelos meus filhos. Vou fazer de tudo para poder representá-los da melhor maneira. Marcinho pedindo para você fazer locução. Marcinho quer, né? Vamos lá, vou fazer uma locução aqui pro Marcinho. Só uma palhinha. Salve, salve alegria, salve, salve Brasília. Hoje, quarta-feira. Quinta-feira, desculpa. Quinta-feira. Tô atrasado. Quinta-feira, dia 2 aqui. Estamos aqui participando de um podcast. Quem sabe o Marcinho possa um dia participar conosco aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um quiz. O que vocês acham de repente trazer aqui a possibilidade do Marcinho participar desse programa? Marcinho é um grande nome, né? É verdade. Muito querido nesse mercado. Vai que dá certo, né? Marcinho é uma pessoa... Se ele não participar legal, a gente bota o menino dele pra tocar. Pronto. É verdade, né? Ele dele toca, é muito legal. Ele sempre posta lá as coisas lá. Marcinho é uma pessoa... Porque eu mando uns horários lá no... Umas locuções no WhatsApp, rádio WhatsApp, e a gente brinca lá direto. Grande abraço, Marcinho. É isso. Que coisa boa. Quero também trazer os presentes que foram lançados aqui pra gente, que foram trazidos justamente com a nossa equipe técnica. Camila vai trazer aí pra gente. Camila? Isso quer dizer que eu tô com um ganhador aberto, é isso? Exatamente. Que bacana, e eu fiquei mesmo. sabendo que a gente também, viu, Tony? É nova moda? O Cleiton O Cleiton inaugurou uma nova moda de trabalho, entendeu? Nossa! Eu fiquei sabendo que o seguinte, que o Cleiton resolveu trazer presente pra gente. Então, assim, os próximos entrevistados terão que trazer presente também, entendeu? Olha só, hein? Não vamos falar, senão nós vamos intimidar também, né? Para! Na verdade, gente, como eu falei pra vocês, é um grande privilégio estar fazendo parte disso aqui. Não tô aqui falando da forma profissional, tô falando aqui como pessoa, como CPF, ser humano, claro. Exatamente. Pra mim, é importante, né, esse momento pra mim. Vou eternizar ele com vocês mais uma vez, tá? O que acontece? Beleza. Esse momento aqui eu só queria compartilhar com vocês a minha alegria. Na verdade, é apenas uma lembrancinha. Isso aqui é pro Tony, o Tony que é chegado aí no vinho. Olha, obrigado, Cleiton. Obrigado. É diferente, Tony. Você vai gostar. Já tomou dele, Tony? Não. Você vai gostar. É bem diferente.
tem uma proposta legal. Tá. Tome ele bem geladinho que você depois vai me dizer, Tá. beleza? Olha que Ótimo, legal. obrigado, meu amigo. Obrigado, Cleiton. E o meu querido amigo Neviton, né? Eu trouxe pra você Bom, olha só um que corte legal. diferenciado, Neviton. Olha só. É um corte, porque na final de contas, hoje o De episódio. carne, né? Hoje o episódio aqui, se dependêssemos de alguém, de um cabeleireiro pra trabalhar pra gente, a gente ia. O cara morrer de fome. Tipo isso, né? Neviton, isso aqui é pra você, uma lembrança. Não sei se você sabe, Neviton, mas eu sou um dos diretores da torcida Dragões da Real de São Paulo. Pô, que maravilha, cara. Nem comentei isso aqui, eu sou um O dos. que é isso, Dragões da Real? Dragões da Real, cara. É- Dragões da Real é uma das torcidas organizadas do São do Paulo. São Paulo. Isso. Tricolor. Nós somos tricolor de coração, cara. Exatamente. Tivemos uma oportunidade lá em São Claro, Paulo que o Neviton não foi no jogo e eu acabei indo, Olha lembra? só, Porra, lembro, cara. Fala, caraca, o se Pedro eu me falou, soubesse que foi. você ia ficar pra ver o jogo... Exatamente. Pô, que legal, olha aí. Eu não... Obrigado, Cleitinho. Obrigado, Dragões da Real. Cara, eu fui sócio torcedor do São Paulo durante muitos anos. Tive na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense em 2005. Tava no estádio. E aí depois eu voltei pra Brasília, porque em 2006 eu vim pra Brasília. Uhum. E aí meio que esqueci. Só que agora a gente pegou, tem 3 anos mais ou menos, que eu voltei a ser sócio torcedor, até pra poder incentivar meu filho Sim. e tal, que tá com 9 anos. E tá, a gente teve no estádio. E assim, ele tava louco pra poder conhecer um jogador, alguma coisa assim, mas nós vamos ter mais oportunidade de ir lá. Vamos ter sim. É interessante isso. Eu sempre frequentei a arquibancada desde 2002, sempre frequentei, frequento até hoje. Minha esposa me acompanha. Tá tendo jogo hoje, não é? Hoje. O Luiz mandou uma foto aqui, ele tá no Flamengo, né? Ah, na verdade acho que é amanhã, não? Não, sei lá. Aliás, Ele é tá hoje. numa foto É aqui, hoje, é hoje, sim. É, de todo modo, essa questão do São Paulo aí, eu sempre frequentei, frequento, e hoje eu tô lá até quando Deus me permitir. Amém. Somos, é nesse caminho. E vão retribuir os presentes, Vamos lá. né? Esse daqui é um presente que a gente oferece sempre pro nosso convidado. A Conecta traz esse presente pra gente, né, Tony? É um blend É um especial. blend, é um café que a gente serve aqui dentro da loja, que tem um sabor especial, de uma torrefação em Brasília, Show. né? Então, pra você, se você gosta de café, eu não sei se você tem a máquina pra moer o café. Sim. Não tem, mas a gente dá um jeito. Não, então peraí, a gente vai arrumar uma. Pode deixar que a gente vai levar pra você. Olha só. Opa, Olha aí, tá olha vendo? só. Temos que levar, ué. Isso eu vou dar trabalho pro Henrique, lógico. E aqui uma caixa de chocolate como lembrança do Mais Brasília. Aliás, do Mais Brasília não. Desculpa, olha só que loucura. Do Histórias no Quadradinho. Do Histórias no Quadradinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. E é interessante. O ao vivo tem disso, né? Não, e tem um detalhe que é o seguinte. A gente sempre fica na dúvida, porque toda vez que vem mulher aqui, a gente pega e dá um arranjo de flores. E aí, a primeira vez que a gente pegou, falou, cara, é homem. Quando foi o Samuel? E a gente pegou e se perguntou, o que a gente dá? Posso dar flores? Na minha cabeça, podia dar flores. Sim. Mas eu fui voto vencido. Não quiseram dar flores, então partiram pro chocolate. Chocolate é mais... Eu agradeço. Adoro chocolate, por isso que eu sou moreno assim. Essa questão das flores, se elas tivessem vindo, eu levaria pra minha esposa de forma tranquila. Olha aí, tá Então, vendo? assim, seria muito bem-vindo também. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nossa. Obrigado pelos mimos aqui. Muito feliz de fazer parte desse momento com vocês. Pra minha pessoa, falando pra vocês aqui, fico muito feliz de ter feito parte desse momento. Vou levar pra vida mais esse momento junto comigo. Eu, particularmente, já fiquei muito feliz. Acho que, assim, já conheci um pouco da sua história. Conhecer um pouco mais, assim, com essa riqueza de detalhes. É incrível. Assim, eu acho muito legal. Quem for assistir, não deixem de ver. Não para, não vê até o final. A história desse cara é fantástica. É inspiradora. Cara, eu tenho certeza que muita gente vai ver... Você entende? Ver quem é o Cleiton Dave. Cara, não sei, não tem palavras. É muito bacana, eu fico muito feliz, você entende? De poder estar diante de ti, você ter essa liberdade, né, Neves? Claro. De se sentir à vontade e abrir a sua vida aqui pra gente. Obrigado, Cleiton. Eu que te agradeço. Eu tô careca de saber que suas palavras são sinceras. Muito feliz de verdade. Antônio, muitíssimo obrigado. Suas palavras mesmo. sempre são muito bem recebidas. Nossa, Fico muito de feliz coração. mais uma vez. Eu quero agradecer também ao Cleiton, nosso convidado, que esteve aqui hoje, que se dispôs a ficar aqui com a gente até hoje, até agora, num dia de feriado, né? E assim, vai voltar para casa da sua família, vai voltar com seus amigos e tal. Cara, muito legal conhecer você. Você, nas suas palavras, você consegue transmitir emoção e ao mesmo tempo alegria. E isso é importante. São poucas as pessoas no mundo de hoje que conseguem fazer isso ao mesmo tempo. Né? Num curto espaço de tempo, fazer a gente rir e chorar.
É verdade. E isso é importante. Eu acho que a gente precisa, o mundo está repleto de pessoas muito enrijecidas pelo tempo, pelos problemas do dia a dia, pelas atribulações dos processos que ele vive. E assim, ter esse momento de nostalgia, recordação, um momento agradável, descobrir que o Cleiton também mora a família dele mora na rua da minha avó. Então a gente praticamente viveu ali no mesmo tempo juntos. Sim. E tal, mas não lembrava desse assunto. E assim, sempre uma satisfação ter você aqui. Muito obrigado, amigo. Ao Tony, muito obrigado por você ter vindo de novo para essa bancada. Você faz uma... Desculpa, Tony, mas você faz uma puta falta, cara. Muito obrigado, e assim, amigo. Volta. Quero que você esteja aqui junto com a gente. Esse projeto é um projeto muito legal, cara. E ele depende de mim e de você, eu acho, né? Eu acho que a gente faz uma dupla legal, tá? Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. A todos que de repente dispuseram do seu tempo, do seu horário, do seu tempo de relaxamento para nos ouvir, para ouvir a história do Cleiton. E eu tenho certeza... Tá? Um beijo no coração de todos vocês, que essa história foi marcante e vai ter muitas outras. Tá? Ao longo das próximas semanas, nós vamos ter mais histórias marcantes. E eu tenho certeza que você vai querer acompanhar cada um desses processos. Com então, certeza. Clica lá no sininho do YouTube, vai lá no Instagram, marca seus amigos, compartilha tudo isso. Durante a semana nós vamos ter alguns cortes desse podcast e também temos mais um canal, que é o do Spotify, onde você vai poder escutar na íntegra esse episódio, tá? E vai estar lá marcado para sempre nas nossas vidas. Um beijo tanto para vocês. A favela venceu, hein, bicho? A favela venceu. Chegou! Um beijo, uma boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valeu. Boa noite.